Nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem está lendo o livro de Gênesis aí? Tem gente que é tão apressado que já até acabou o livro de Gênesis. Teve uma que me ligou esse dia e disse: pastor, já até acabei o livro de Gênesis. Na primeira semana do mês de janeiro. Um encontro, o nosso retiro espiritual, nós vamos estudar o livro de Gênesis. E quem tirar a melhor nota, nós vamos dar um presente bem bonito. Viu? Então, engula esse livro. Pega a sua Bíblia aí, ó. Pega a sua Bíblia assim, ó. Fecha ela de novo aí. Você dá um beijo na sua Bíblia assim, ó. Que essa Bíblia aqui, querido, é a palavra para te levar por princípios de vida. Você tem que andar com ela, porque aqui é que traz vida, em nome de Jesus. Se você se afastar desses princípios, podem te trazer destruição. Amém? Dá outro beijo assim, ó. Aleluia. Você dá beijo em tudo que é lugar. Quando era mais jovem, beijava banguela, beijava gente sem dente, beijava no espelho. Beijar a Bíblia, querido, isso é um ato, só para dizer, não, eu sou apaixonado por isso, né? Amém? Então o retiro espiritual vem aí, e você também pode fazer parte dele. Você não, vai fazer parte dele, misericórdia. Nós estamos trazendo o pastor Humberto, já pagamos a passagem dele, e você tem que estar aqui, amém? Vamos ficar de pé, vamos ler essa palavra. Em nome de Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Quando eu penso em avançar no livro de Gênesis, já preguei sobre o capítulo 10, sobre o capítulo 11. Eu digo: Deus, eu tenho que voltar de novo. Eu preciso ministrar, daí volta de novo a essência. Amém? Diga para o seu irmão aí do lado aí: prepara, que a tampa vai ferver. Aleluia. Gênesis 4, a Bíblia diz assim: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Versículo 2. Tornou a dar luz a um filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi o quê? Abel era o quê? E Caim? E Abel? Diga: pastor de ovelhas. Versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos. O que é primogênito, querido? As primeiras coisas das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Deus atentou para a oferta de quem? De Abel. Grave aí. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta, o que é que aconteceu? Deus não se atentou. Ou outra coisa, Deus não se alegrou. Pelo que irou-se Caim. Caim ainda ficou emburradinho. Não tem gente que fica bicudinho? Caim ficou bicudo. Todo fortemente com quem? Ele ficou bicudo com Deus. Ficou irado com Deus. É meio que doido que atira pedra na lua. Já viu? Um doido que fica irado com Deus? Mas tem gente que fica. E também descaiu o seu semblante. Versículo 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tirasse o porquê está descaído o teu semblante? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que transforma e que traz vida, Senhor, nessa noite, te pedimos teu Espírito Santo para falar aos nossos corações, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Dá um aplauso a Jesus aí.
Em nome do Senhor, tá? Eu quero ministrar esta noite. Tá. Amém? Quero ministrar uma palavra nessa noite, foi até no banner, vivendo intensamente. Querido, se alguém perguntar para você, como fazer para a gente viver intensamente? Nós estamos vivendo um ano da intensidade. Nós estamos vivendo esse ano, um ano para a gente viver com força, com energia, com vigor, com busca. Mas se a gente perguntar o que deve fazer para se viver intensamente, o que nós devemos praticar, eu quero dizer para você alguns segredos nessa noite, alguns conselhos que eu quero compartilhar com você. Mas certamente que alguns, quando perguntam o que é viver intensamente, alguns vão dizer: é ter muito dinheiro na conta, é ter bens materiais. Isso é viver intensamente. É possuir carro bonito, é ter uma fartura de homens, mulheres ao redor. Na verdade, viver intensamente, muitos vão olhar com olhares físicos e vão entender que viver intensamente é viver usufruindo de tudo que essa terra dá, de tudo que até mesmo que o mundo oferece. Mas eu quero, em nome de Jesus, compartilhar nessa noite e dizer para você que existe uma intensidade maior, melhor, e que traz vida, e vida em abundância para você, uma vida estável, uma vida feliz, uma vida alegre. Pastor, então me prova. Porque alguns, queridos, eu vou provar. Porque alguns que saem daqui, esses dias aquele pastor que a gente apresentou aqui, que foi lá para o Timor-Leste, está fazendo agora um curso, fez em Manaus, está fazendo em Curitiba e está indo para o Timor-Leste. A família inteira foi para lá. Faculdade, estava fazendo faculdade de medicina, tinha concurso público no estado e na prefeitura. E ela também tinha concurso público no estado e na prefeitura. E foram tudo para o Timor-Leste, lá para o olho do furacão. Largaram tudo. Com 55 anos de idade. E eles mostraram uma foto esses dias, carregando um carrinho de mão, cheio de terra, e a filha, todo mundo carregando carrinho de terra, e botou assim: construindo a casa da comunidade indígena, um carrinho, tipo troféu. Aí eu pergunto para você, o que é que faz uma família daquela? Eles ficaram sorrindo, alegres, deixaram tudo, deixaram casa, emprego, abandonaram tudo, concurso público que tinha passado. Porque pessoas vão para a África, médicos, enfermeiros, que vão para lá servir, vivem uma vida extremamente alegria. E pessoas que têm dinheiro, têm patrimônio, têm bens materiais, mas vivem uma grande aflição, uma grande opressão. Eu digo para você, porque viver intensamente não é isso que o mundo fala, essa badalada que o mundo coloca. Querido, o que Deus está levando a igreja a viver, e principalmente esse ano na Igreja do Amor, é viver uma intensidade. A primeira coisa que eu quero falar para você, que para viver a intensidade você tem que fugir do pecado. Pastor, é isso mesmo? É. A partir do momento que você não tem conexão com o pecado, ligação com o pecado, isso já te protege para viver dentro de uma santidade, de uma pureza e na direção que vai te levar, sabe o que, querido? A uma alegria, um fruto que Deus te coloca no coração que ninguém te tira. A Bíblia fala a história de Caim, querido, aqui muito claro. Antes de Caim pecar, escute essa, antes de Caim se irar, de Caim colocar o coração dele de ira, de maldade, a Bíblia fala que os pais dele
entraram numa legalidade de pecado. Adão e Eva haviam pecado, querido, e consequentemente, se não houvesse tratamento, se não houvesse conserto naquele lugar, com certeza aquela família iria viver, consequentemente, problemas de morte, de destruição, por causa do pecado. E não deu outra. Se Caim e Abel, se Adão e Eva pecou e desobedeceu a Deus, queridos, os seus filhos foram no mesmo rumo. E Caim foi o primeiro. Caim, a Bíblia fala que a primeira coisa que Caim fez, na hora de oferecer algo para a parte de Deus, Caim, a Bíblia diz, no versículo 5, mas para Caim, a oferta de Deus, Deus não se alegrou. Porque a Bíblia diz que Caim, ele deu, e ele trouxe do fruto da terra, o que caiu na terra, o que não era o melhor para Deus, ele deu. E a primeira coisa recai exatamente aqui hoje. A partir do momento que a gente vive uma vida desconectada com Deus, uma vida de pecado, a primeira coisa que acontece, querido, na nossa vida é perder o temor a Deus. Caim perdeu o temor. Ele se desconectou do Criador. Caim perdeu, como se fala aí por aí, perdeu as estribeiras. Caim simplesmente, ele não tinha mais sensibilidade do erro. Não tinha mais sensibilidade daquilo, dos seus atos. A Bíblia fala claramente que ele, mesmo depois de ter feito algo errado, a Bíblia diz ainda que ele ficou irado com Deus. Queridos, quantas vezes nós cometemos erros e colocamos dentro do nosso erro a culpa para todo mundo que está ao nosso redor. E às vezes a gente culpa até o próprio Deus. A gente às vezes, querido, no pecado a gente perde a sensibilidade de tudo. E Deus ainda pergunta para ele: Caim, por que você se irou, Caim? Por que você está com raiva? Queridos, Deus queria ouvir da boca de Caim o que ele tinha para falar. Mas Caim não tinha nada para falar. Simplesmente, a Bíblia diz que o semblante dele caiu. E Deus pergunta: por que caiu o teu semblante? Porque o teu rosto não é igual à origem, igual ao teu primeiro amor. O brilho que você tinha, Caim, o brilho da criação que eu te dei, aquele encanto, aquela essência que existia, Caim, não existe mais. Na verdade, Caim estava irado, querido. E quando a gente se ira com Deus, imagine a ira que nós temos com os homens. O coração deles foi tomado pelo pecado, pela ira. E a Bíblia fala, querido, que o primeiro homicídio veio por parte de quem? De Caim. Escute essa. A Bíblia ensina que um abismo leva a um outro abismo. Diga comigo: um abismo leva a um outro abismo. O pecado de Adão e Eva, simplesmente, isso vira uma transferência, querido. Quando não existe conserto, transfere. E Caim, naquela hora ali, queridos, veio a maldade, perdeu o temor a Deus, se desconectou de tudo. E ainda mais, Caim, com a ira que tinha no coração, ele matou o próprio irmão. Às vezes a gente lê esse versículo, a gente chega a falar assim: meu Deus, como é que Caim faz uma barbaridade dessa? Um homem mau. Nossa, que maldade, que coisa cruel. Querido, todos os dias, quando nós desconectamos com Deus, nós fazemos a mesma coisa. Matamos pessoas constantemente. E a gente não mata só com a faca, com o revólver.
A gente mata com as palavras, com as atitudes, queridos. Nós matamos pessoas, destruímos. Simplesmente quando nos desconectamos com Deus. Caim, na verdade, havia feito o primeiro homicídio. Na verdade, quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, a Bíblia pergunta assim, olha o que Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está Abel, teu irmão, Caim? No versículo 9 do capítulo 4. Onde é que está teu irmão? Ele ainda de maneira deselegante com Deus, bruto. Tem muito crente que é bruto. Ele fala assim: eu não sou o guardador do meu Deus. Querido, você crê no que eu vou falar agora? Pode acreditar no que eu vou falar. Acredite. Quando Deus pergunta para Caim, Deus está revelando isso agora. Deus ainda esperava de Caim uma palavra, sabe de quê? Meu Deus, eu pequei diante do Senhor. Quando Deus pergunta, Ele não pergunta com ironia, não, querido. Porque Deus conhecia, Deus sabia. Deus sabia que Caim tinha matado Abel. Não precisava Ele perguntar. Mas quando Deus pergunta, Ele não pergunta com ironia, Ele pergunta a Caim: cadê o teu irmão, Caim? Ele queria ouvir de Caim assim: Deus, meu coração dói pelo pecado, pelo homicídio, pela morte, pela ira, pela maldade no meu coração. Deus, me perdoa. Porque, querida, a essência de Deus é perdoar. A essência de Deus é reconstruir. A essência de Deus é ouvir da nossa boca a palavra: eu me arrependo. Meu coração dói pela mentira. Meu coração dói porque eu matei o meu irmão. Querido, sabe o que é que acontece? Deus pergunta todos os dias: cadê o teu pecado? Simplesmente a gente chega, vira as costas para Deus, não mostra para Ele quem nós somos diante dEle, não mostramos para Deus a nossa sujeira, não mostramos para Deus. Queremos sempre mostrar para as pessoas que nós somos bonitinho, cheirosinho, fofinho, fofinha, bonitinha. Mas diante de Deus um coração podre, sujo. Deus está perguntando nessa noite: cadê você? O que você tem feito da tua vida? Às vezes você pode dizer para Deus: Deus, eu não tenho nada de errado. Eu não tenho feito nada de errado. E fica se escondendo. Quero te dizer, às vezes, que você tem matado pessoas tão importantes da sua vida. E às vezes pessoas que até mesmo você, recentemente, você conhece. Sabe um lugar que as pessoas gostam de matar um ao outro, querido? E não espante no que eu vou lhe falar. Um lugar especialista de matar um ao outro. Não espante do que eu vou lhe falar. Dentro da igreja. Dentro da família. Porque a dor, queridos, quando a gente fala, a gente mata, a dor é muito maior. A gente não, querido, a gente não espera daquela pessoa que está perto, da pessoa que está dentro da igreja, da pessoa que está servindo a Deus, uma palavra de morte. Porque você e a sua boca, a partir do momento que você foi criado por Deus, entregou a sua vida ao Senhor, a sua boca foi criada para liberar palavras de vida. E quantas vezes você tem liberado palavras de morte dentro da tua casa, dentro da igreja, querido? Pessoas têm se afastado, pessoas têm deixado o evangelho por causa das tuas palavras às vezes. Quantas pessoas que chegam e dizem: eu não vou mais, pastor, aquilo dói o coração. Mas por quê? Porque aquelas palavras me doeram. Eu não consigo ver aquele irmão,
Porque às vezes, querido, o irmão às vezes está aqui em cima no altar. Imagine se eu, pastor, chegar para um de vocês e dizer uma palavra de morte. Você nunca mais vai chegar na igreja, porque você não vai olhar para mim aqui em cima. Você vai dizer, aquele pastor, aquilo é um mentiroso. A partir do momento, querido, que se eu liberar uma palavra que não é para construir vida para você, aquilo constrói morte. E em nome de Jesus, querido Deus, quer ouvir da tua boca hoje, talvez você, as pessoas que estão ao teu redor, você tem simplesmente feito igual a Caim. Pastor, eu quero viver intensamente. Quer viver intensamente? Comece a viver um relacionamento com Deus intenso. Comece a viver um relacionamento com Deus de arrependimento, de quebrantamento. Queridos, o que eu vou ler agora para você vai surpreender você. Gênesis capítulo 6, olha aí, versículos 5, 6, 7. Escute isso. Quem tiver com a Bíblia, olha aqui também, 5, 6 e 7. Capítulo 6. Olha o que a Bíblia fala. Capítulo 6, 5, 6 e 7. Olha o que ele diz, preste atenção. Ele diz assim no versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia o quê? Multiplicado. Será que hoje essa maldade ainda se multiplica, querido? Lá do início, isso já era multiplicado. O pecado estava escancarado. Olha o que a Bíblia fala. Na terra, e era continuamente mal todo desígnio do seu coração. O coração do homem era mal, querido. E ainda hoje continua sendo mal. Porque quando Caim matou lá, querido, gerou na terra, a Bíblia fala que o sangue de Caim, o sangue de Abel, foi movido da terra. E naquilo lá, a Bíblia fala que foi um ato. Deus disse, por causa dessa atitude, a terra entra em castigo. Nós vivemos hoje um grande castigo. O pecado, ele jaz na porta. Ele bate na porta do coração. O coração está cheio de mal, de maldade. Versículo 6, olha o que ele diz. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. Espera aí, porque lá atrás, na multidão de pecado, Deus se arrependeu. Será que hoje ele não se arrepende ainda? Olha o que ele... E isso lhe pesou o coração de Deus ficou contrito, querido. De ver a maldade na terra sendo estabelecida. Querido, muitas vezes essa maldade entra dentro da igreja, querido. Entre o nosso meio. Às vezes nós estamos perto um do outro, mas o olhar é de maldade. Olha o que a Bíblia fala, versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que o quê? Que eu criei. Deus disse, vou apagar tudo, deleta geral. O homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Aí a pergunta é, querido, por que hoje? Porque hoje isso não acontece mais. Porque Deus não te destrói por causa do teu pecado. Porque às vezes você vive pecando continuamente com Deus. Você pecamos. E simplesmente, querido, às vezes nós nos escondemos atrás de uma máscara, dando uma de crentezinho, mas é um crente fajuto, meia tigela. Mas Deus está dizendo, querido, sabe o que? Através disso, escuta o que eu vou lhe passar agora. Olha o que ele fala no versículo seguinte, 8. Porém Noé, Deus achou graça diante do Senhor. Versículo seguinte. Noé era um homem justo e íntegro. E os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Querido, Deus não é injusto para ter destruído a terra. E Noé ter ido também a ralo.
Deus disse: espera aí, tem um coração quebrantado, tem um coração reto na terra, tem um coração voltado para mim. Querido, do mesmo jeito que Deus diz, e a ira dele se levanta diante do pecado, ele diz: quando existe um pecador arrependido, quando existe uma vida quebrantada, Deus, ele se levanta para recomeçar uma história, para retomar, querido. Deus é Deus de novos recomeços. Dê um aplauso a Jesus. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. Pastor, coisas abomináveis, cruéis, coisas que entristeceram o coração de Deus. A minha boca ainda mata, o meu comportamento ainda fere, a minha vida com Deus ainda é uma vida irregular, a minha vida ainda é uma vida inconstante. Mas eu quero declarar hoje é uma vida para você se declarar. A minha vida hoje, Deus, é de colocar diante do Senhor uma vida de retidão. Quando Deus perguntou para Caim: Caim, por que, Caim, tu iraste? Por que tu matou teu irmão, Caim? Deus queria escutar da boca dele, querido: Deus, me perdoa. Perdoa pelo meu erro, pela minha falha, pela minha maldade, pelo meu engano. Deus quer restaurar a igreja, querido. Ele vai restaurar a igreja, restaurando o que tem dentro de você. O clamor, querido, é de dentro para fora. Às vezes não tem nada, querido. Sabe por quê? Às vezes a transformação não acontece porque não tem clamor lá dentro. Porque não tem. A Bíblia fala que quando Jesus passava, existiam alguns homens que clamavam. O cego de Jericó, a Bíblia diz que ele clamava, ia de dentro para fora. Tem que haver dor pelo pecado, querido. Tem que haver dor para querer consertar a sua vida diante de Deus. A vida diante de Deus, querido, o pecado tem que ser um acidente. O erro tem que ser uma fatalidade. Não falar as coisas de boca para fora. Não cometer atitudes que denigram o evangelho, a santidade. O pecado tem que doer. Pastor, como é que eu vivo intensamente? Se arrependendo todo dia, vivendo uma vida de santidade, uma vida de integridade, de retidão. Queridos, hoje o que Deus quer ensinar para a igreja e para cada um de nós é que não vale a pena, queridos. Um dia a conta chega. O pecado, a conta chega. A conta chega um dia, queridos. Às vezes você vai ser pressionado pelo mundo, o mundo que cerca, a pressão do pecado, a opressão, as oportunidades. Queridos, tudo que cerca, tudo que os teus sentidos, os teus olhos, os teus ouvidos acompanham, aquilo vai te fazer levar para um caminho de morte. Mas, querido, eu quero te profetizar em nome de Jesus, toda pressão na sua vida. Você sabia que o carvão é igual, a substância do carvão é semelhante à do diamante? Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o carvão e o diamante recebe uma pressão e uma intensidade maior. Diga comigo, intensidade. Quando ele recebe uma intensidade de Deus, o carvão se transforma em diamante. Sabe o que é que Deus quer te transformar, querido? Mesmo você sendo sujo, igual um carvão, melecado, cheio de pecado, sujo, imundo. Mesmo a gente, querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O nosso decreto, querido, é morte, porque nós somos sujos. A Bíblia fala em Isaías 59, versículo 12, ele diz que o pecado separa o homem de Deus. Existe um abismo que separa o homem
de Deus. E esse abismo, querido, nós não podemos chegar diante de Deus só apenas através do Senhor Jesus. E a vida com o Senhor Jesus é uma vida de arrependimento, de cruz, de renúncia. Eu só chego ao Pai se eu passar pela cruz de Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa cruz, esse Cristo que se apresenta diante de nós, é o Jesus, é a cruz da renúncia. É de dizer não para o pecado, a mente, o engano. Aquilo que às vezes você tem sido levado facilmente. Hoje Deus está dizendo: eu quero te levar a ser um diamante. Eu quero te lapidar. Vai passar por pressões, por lutas, por dores. Muitas vezes vai querer desistir, porque às vezes não vai querer aguentar as propostas do diabo, querido, é muitas. Mas diante de Deus, querido, você pode. A Bíblia diz que a parábola da semeadura, uma semente caiu na beira do caminho. Levaram a semente é a palavra. Outra semente caiu entre os espinhos, foi sufocada pelo mundo. O mundo sufoca, não sufoca só lá fora, não, sufoca a igreja, sufoca a nossa família, sufoca a nossa vida. Mas a palavra de vida que eu tenho para você hoje é que Deus faz recomeçar histórias. Olha o que fala aqui, ó. Gênesis 6, versículo 18. Escute, vai lá. Gênesis 6, 18. Mesmo diante do pecado da humanidade, mesmo diante da maldade, Deus chega para o homem e diz: ei, contigo, porém. Ele não fala só para Noé, ele fala para a humanidade: olha, eu estabelecerei a minha aliança. Entrareis na arca, tu e teus filhos e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Querido, Deus tinha uma aliança, um pacto, para refazer e reconstruir e recomeçar a humanidade. Querido, se Deus recomeçou a humanidade, você também pode recomeçar a tua história. Diga: eu recebo. Querido, mesmo Deus, vendo que tudo era mal, Ele disse: eu dou uma oportunidade. Deus, Ele viu que o engano, a mentira, querido, deu uma oportunidade para você hoje. Às vezes você se cobra muito, às vezes você se condena demais, às vezes você... Mas essa condenação é Satanás que te agride, que te persegue, que coloca no teu coração que você é mau, e você é mesmo. Mas a palavra de vida hoje é que Deus tem uma aliança, um pacto. Se Deus recomeçou a terra, você pode recomeçar a tua história. Se Deus startou e disse: eu recomeço, você também pode recomeçar. Em nome de Jesus, não importa o que te aconteceu ao teu redor. O que importa hoje é a força que você tem diante de Deus. A Bíblia diz, sabe o que? Já no finalzinho ele diz: olha, eu coloco uma aliança, e um pacto da aliança que eu coloco é um arco-íris. Eu coloco um arco-íris. E ele diz assim: eu não vou mais destruir a terra em dilúvio. Eu não vou mais, mas como pacto da aliança, eu coloco o arco-íris. E todas as vezes que a humanidade vê o arco-íris, ele vai ver a compaixão, a misericórdia de Deus. A Bíblia fala, querido, em Salmos 23, que a misericórdia e a bondade de Deus, querido, Ele nos persegue todos os dias. Deixa eu te dizer, embora a tua maldade, embora o que você faz continuamente continua sendo mal, mas se hoje você se arrepende e você decide viver uma vida de integridade, existe um arco-íris no céu te dizendo: pode recomeçar a tua história. Dá uma aplauso a Jesus, querido. Nunca é tarde para recomeçar. Em nome de Jesus. Deus está retomando as tuas forças hoje. Deus está levantando um leão que está dentro de você.
aquele homem que estava morto, aquela mulher que estava morta, sem força de reagir, por causa da opressão do diabo, do pecado. Hoje Deus está levantando você, dizendo: vai dar certo em nome de Jesus. A aliança de Deus é arco-íris, tudo se conecta para o mal. Pastor, o arco-íris é o símbolo LGBT. O arco-íris é o símbolo da aliança, querido. E Deus hoje, o diabo quer inverter tudo. A aliança é o símbolo de vida, de recomeço. E quando Deus recomeçou a terra, Ele não recomeçou só lá em Gênesis, não. Ele promete para a humanidade que Ele tinha uma descendência, e a descendência começava de Abraão, e a descendência, querido, continua em Jesus, na morte, na ressurreição, e continua através de nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando entregamos a vida ao Senhor, quando dizemos para Deus que nossa vida é uma vida de pecado, mas nós dizemos para Ele: Deus, nos perdoa, nos faz recomeçar a nossa história. Eu quero andar a vida de retidão, de integridade. Deus, Ele se levanta e Ele diz: vem, meu filho, eu tomo de volta, eu te dou força, vem comigo, recomeça a tua história. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia.